Fala galera, nesse vídeo eu vou estar respondendo alguns comentários, um ou mais, não sei, e vai depender muito do tempo que eu levar para responder cada comentário. Eu não sei, eu realmente não sei, não tenho um script para isso, mas vamos lá. Aqui o Antonibis perguntou o seguinte: sabem dizer como fazer para renderizar dois mapas? Pois estou retomando Uncut Error. Loader must not be called again with different options, porque já existe o script, ou seja, o carregador não deve ser chamado novamente com opções diferentes. Bom, lendo isso, a primeira coisa que me veio em mente é que você está fazendo alguma coisa errada. Eu não acredito que eu disse essa besteira, já deve até ter fechado o navegador, mas se você não fechou, eu vou até agradecer o teu comentário e vamos ver aqui o que está acontecendo. Eu também não tenho a menor ideia. Eu vou lá pro vídeo e vou pegar o código que eu passei para esse vídeo. Bom, aqui está o código. Eu vou baixar porque talvez eu não tenha mais esse código aqui no meu computador. Então eu vou fazer um clone do código que eu coloquei lá no YouTube. Muito bem. Então vamos entrar no código. Seria map aqui. Bom, vou continuar com o Yarn, apesar de que atualmente eu uso o NPM ou outro gerenciador de pacotes, mas eu vou continuar com o mesmo que eu fiz na época da pergunta. Dependências instaladas. Vamos então abrir no VS Code e vamos ver se o código ainda funciona do jeito que está. E já eu vou comentar o que a gente deve fazer quando a gente pega um código antigo, tá? Não é exatamente o correto simplesmente pegar e rodar e utilizar esse código do jeito que tá, porque esse código ele tem 3 anos. Ele é muito antigo, então muita coisa deve ter mudado. Mas vamos lá. Deixa eu até ver aqui no scripts qual que era o script para rodar. Para rodar eu vou utilizar o start. Perfeito. Então npm run. Bom, quando é start nem precisa de run. Na verdade eu já tomei um erro logo de início. Pode ser por conta das atualizações do Node, mas eu também estou tentando startar o projeto com o npm, sendo que eu fiz a instalação com o Yarn. Tudo bem. Eu vou tentar instalar, eu vou tentar startar o projeto com o Yarn. Bom, não dá. Tem alguma coisa que está errado, ou seja, não está certo. É óbvio, né? Mas, então vamos ver. Aqui ele está me falando que o post CSS parser não está funcionando. Ele encontrou um erro lá no export not found. Tá, muito bem. Não faço nem a menor ideia de o porquê que eu usei esse pacote. Bom, vamos ver aqui. Isso aqui é necessário. Testes deveriam estar no dev dependencies, não aqui. Mas ele achou um erro no post CSS, que por sinal eu não estou nem utilizando. Deve ser uma dependência de alguma dessas bibliotecas. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Eu até vou reinstalar utilizando o npm sem o yarn. Então rm-rf yarn.lock rm-rf no módulos. Estou deletando aqui todas as dependências e vou reinstalar com npm. Então npm install ou apenas npm i é a mesma coisa, só um shortcut. E vamos ver se volta a funcionar. Algo muito importante de levar em conta é que eu estou utilizando o Node 20. E nessa época aqui, provavelmente eu não utilizei o Node 20. Então, por conta disso, esses problemas que eu estou tendo aqui. Mas já vamos dar uma olhada nisso também. Bom, tudo instalado com npm. A gente pode ver que tem muita coisa aqui depreciada, né? Não é incomum, mas essa quantidade de coisas depreciadas é um pouco alarmante. Mas vamos lá. npm run, start. E vamos ver se a gente tem o mesmo erro. Bom, ele até abriu o navegador, mas teve um erro. Qual que foi?
rotinas não suportadas. Bom, isso aqui me parece muito com bibliotecas que estão muito antigas, tá? Então vamos fazer o seguinte. Assim, se você procurar na internet, existe várias formas da gente atualizar esses pacotes de forma automática, digamos assim. Mas isso me dá um pouco de medo porque eu não tenho controle exatamente do que funciona com o que. Às vezes uma versão de um pacote não funciona com outra. Então, às vezes é melhor pegar e reinstalar tudo para evitar problemas. No caso, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui o repositório que eu tenho, eu vou até fechar aqui o VS Code e eu vou sair da pasta principal e eu vou só renomear mv mymap. Eu vou renomear para mymap bk. Então, eu vou criar aqui um projeto do zero, vou reutilizar o código do outro, mas eu vou criar um projeto do zero. Então, npm create e eu vou utilizar o Vite. Não tem necessidade de utilizar mais o create react app, que instala muitas dependências no projeto que não são utilizadas 99% das vezes. Então, eu vou criar aqui com o Vite. Eu vou até dar o mesmo nome, bom, só para não ficar o mesmo nome lá no Git, mymap updated. E aqui eu vou escolher o React e vou escolher o TypeScript. Eu vou entrar no projeto, não entrei porque eu fiz besteira. E agora sim, vamos abrir aqui no VS Code. Agora eu tenho certeza que tudo o que tem aqui está atualizado. Então npm install, justamente porque o Yearn ele não é dependente de nenhum gerenciador de pacotes. Então eles criam o projeto com o mínimo possível e então você vai adicionando e utilizando o gerenciador de pacotes que você precisar. Vamos só esperar ele acabar. Enquanto isso, eu já vou aqui abrindo o outro projeto antigo, para que a gente veja o seguinte, né? O que eu precisava para ele rodar na época que eu fiz. Eu utilizei o React Google Maps API. Bom, vamos ver se essa biblioteca está realmente atualizada. Então vou vir aqui no Google e vou procurar por ela. Vamos ver. Bom, ela foi atualizada há 18 dias. Isso aqui é excelente. Significa que essa biblioteca continua tendo manutenção constante. Então a gente pode continuar utilizando sem problemas nenhum. Então aqui o Google Maps eu vou instalar npm install Google Maps. Aqui a gente tem umas bibliotecas de teste, não acredito que sejam necessárias. Isso aqui provavelmente já foi inserido pelo Create React App, que foi o que disse que são coisas que geralmente você não vai utilizar em projetos pequenos, em demonstrações, então não é necessário. Alguma coisa a mais? Vamos ver. Não acredito que seja apenas isso mesmo. Só o Create Maps API. Acredito que com apenas isso a gente já consiga fazer funcionar. Então, vou pegar aqui e vou... Nossa, eu fiz pages para uma página só. Tudo bem. Bom, só para a gente não quebrar o contexto, eu vou copiar aqui o pages, então, e vou jogar dentro do source. Vamos ver se continua funcionando. Bom, isso aqui é um erro do TypeScript, não é um erro do Maps em si. Então isso a gente pode remover atualizando aqui o lint. Nesse caso seria basicamente adicionar essas regras aqui. Então se por algum motivo a gente quiser utilizar o JSX no escopo, a gente pode. Eu não vou utilizar, então, mas essas aqui são algumas configurações padrão que eu utilizo. Aqui diz que não utilizar o N, eu desabilito. O que é o N? O N é isso aqui, né? Ele está reclamando que não deve ser utilizado. E aqui eu estou desabilitando para poder utilizar o N. Aqui ele também desabilita comentários.
né? Isso aqui eu acho até importante no final de um projeto você remover e verificar todos os erros que acontecem para remover os comentários, porque realmente eles não são necessários, tá? Então aqui a gente tem também a regra dos hooks, ou seja, quando a gente criar um hook, um use effect, um use callback, todas as dependências, a gente vai ver um warning mostrando que faltam coisas lá dentro. Então isso é bem importante, porque a gente não deve esquecer essas dependências. Há casos e casos, existem situações em que você pode realmente ignorar. Não aconselho, sempre tente encontrar uma forma de não ignorar esses erros, mas é bem interessante deixar isso aqui habilitado, assim como esse item aqui. Os dois juntos, eles fazem com que você não esqueça de adicionar as dependências nos hooks. Então, eles são bem importantes. Muito bem, vou salvar. E aqui o N, ele já deve parar de reclamar. Aqui ele está reclamando que eu não coloquei nenhum tipo. Então, res, eu não faço a menor ideia qual seria o tipo dele, então eu vou colocar N também. Outra coisa que eu não aconselho, tá? Se você sabe o tipo, crie um objeto contendo os campos que são recebidos aqui. Não faça isso. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Beleza? Então, aqui a gente já tem funcionando. O que tem mais de erros aqui? Google API Key. Isso aqui é bem importante. Então, eu não sei por que eu coloquei uma variável de ambiente como se fosse uma constante, né? Não faz sentido algum. Então, aqui no Vite, a gente vai fazer o seguinte: .env.local. Ou seja, tudo o que eu colocar nessas variáveis de ambiente, elas só vão rodar em ambiente local. E o que é legal de fazer aqui é criar um env.defaults, só porque você sabe quais são os nomes das variáveis que você utiliza, não tem que ficar procurando pelo código. Então, claro, não com os valores corretos, não com as chaves. Nunca omite suas chaves, é muito importante. Mas esse env.defaults a gente vai colocar aqui algo genérico, só para a gente lembrar qual que era o nome da chave que a gente está utilizando aqui. Então aqui no Vite, as chaves elas precisam obrigatoriamente começar com Vite underline e aí o nome que a gente quer. Então nesse caso aqui a gente vai estar utilizando Google API. Então Vite underline Google API é um sinal de igual para receber. Aqui a gente pode colocar parênteses ou não, tanto faz. Aqui nesse caso, como eu ainda não tenho a API, eu vou colocar qualquer valor aqui, apenas para que eu possa importar ele aqui dentro. Então aqui para fazer o import, eu vou só fechar aqui para ficar mais claro, aumentar um pouco a fonte para ficar mais fácil de ver. Então a gente precisa da chave, né? Está aqui. Aqui eu vou colocar uma template string e vou fazer o import de acordo com o Vite. E ficaria da seguinte forma, então. Ficaria então import meta.vite import meta.env.vite barra, opa, tá errado, seria então, eu coloquei só no default, né? Esse aqui é o local. Quando a gente coloca local, isso aqui significa que a gente está rodando essa variável de ambiente só no nosso ambiente local. A gente tem o production e a gente tem também só o ponto env, que roda em qualquer ambiente. Então essa aqui é a variável que a gente quer utilizar. Então vou colocar ela aqui. Agora a gente já tem aqui, quer dizer, a gente não tem, a gente importou a chave fake do nosso Google aqui para dentro. Eu vou salvar e agora eu vou lá no console cloud google.com para pegar a minha chave. Eu vou entrar aqui no projeto aulas de programação e vou vir em APIs and Services Credentials. Se você tem dúvidas de como criar as credenciais, lá no meu YouTube tem um passo a passo de como criar isso aqui, tá bom? Aqui tem uma chave de API, que aparentemente seria essa daqui. Eu vou só copiar. E uma coisa muito importante. Essa chave de API,
você não deve divulgar para ninguém. Por conta do quê? Se todo mundo começar a utilizar a sua chave de API, então a cota do Google vai ser estourada e você vai ser cobrado por isso. Então, se você estiver utilizando esse projeto aqui depois que eu finalizar, tenha certeza que essa chave aqui já não vai existir mais. Então não tente utilizar porque não vai funcionar, tá bom? Então crie a sua própria chave para que você consiga utilizar. Eu copiei, voltei aqui no projeto, coloquei minha chave aqui, o meu env.defaults posso deixar como ele está porque ele não está sendo utilizado. Ele serve apenas para saber quais são as chaves que eu estou utilizando no meu .env.local ou .env.production ou .env, tanto faz. Aqui eu tenho a chave real, eu vou salvar e agora aqui eu já tenho a chave correta. É importante também mencionar, nessa chave eu tenho habilitado o Places e tenho habilitado o Google API. Isso a gente pode ver aqui em Library. Então, se eu buscar por Places API, está habilitado, e também Google API. Na verdade, aqui eu errei, seria Google Maps API, senão vai ser bem difícil a gente encontrar aqui a API correta. E nesse caso, como é uma aplicação web, a gente vai estar utilizando o Maps JavaScript API. Se eu entrar, ele vai estar habilitado. Se por acaso o seu projeto não estiver, ele vai ter um botão para habilitar. Basta habilitar tanto o API quanto o Places, que tudo vai funcionar sem problema nenhum. Bom, aqui tem uma cota bem grande, então se você está fazendo um projeto só para fazer testes pessoais, não se preocupe com cobranças, porque você não vai ter cobranças. Apenas se você estiver fazendo um projeto para algum cliente, peça para que ele crie uma conta no Google e te adicione como desenvolvedor. Então lá dentro é que você vai criar essas chaves e APIs e tudo mais, e todo tipo de pagamento para o Google vai ser por conta do cliente. Bom, eu já tenho a chave, já tenho as bibliotecas habilitadas. No caso aqui, eu não preciso informar o Google Maps API, porque ele já está implicitamente habilitado aqui dentro desse componente. Só preciso colocar aqui o Places, porque nesse caso ele não está implícito. Então eu preciso colocar ele aqui dentro, para que na hora que eu utilize o Places, e que nesse caso, respondendo exatamente aquela pergunta, ele não vai ser exatamente necessário, mas ele serve para que a gente possa buscar por locais, criar rotas e tudo mais. Então, geralmente você vai estar utilizando. Então, é importante declarar essa variável e colocar o Places aqui para que mais tarde você não tenha nenhum tipo de problema. Bom, teoricamente, fizemos todas as atualizações necessárias. Vamos ver se por acaso o projeto agora está rodando. Então, npm start, na verdade não é start, porque a gente criou um projeto novo com o Vite. Então, se a gente vir aqui no package.json, a gente vai ver que o comando para rodar agora é dev. Como o npm ele não vai rodar dev por padrão, a gente vai ter que colocar npm run dev. E basta então a gente abrir esse localhost. A gente pode ver que está funcionando, não tem mapa, mas tem um motivo muito bom para que não tenha um mapa aqui, justamente porque esse componente que mostra o mapa, ele não está informado aqui no app. Então ele não tem como saber que ele tem que desenhar um mapa naquele local. Bom, eu vou abrir aqui o projeto antigo, só para ficar mais fácil. Então eu vou abrir o backup. Na verdade ele está aberto, né? Na verdade ele está em full screen aqui. Ok. Então aqui no app a gente pode ver que ele está aqui funcionando. Tá? Vamos ver se tem alguma coisa no index. Só o app também. Agora tem uma coisa muito importante, né? Dependendo da biblioteca de UI, né, de User Interface que você está utilizando
para prevenir que você tenha algum tipo de erro de modo dark ou modo light, eu gosto de vir aqui no index. Então aqui eu vou remover do local storage o modo que eu não quero que apareça como padrão. E aí você pode dizer, mas se eu colocar aqui o tema padrão, ele deveria carregar o tema padrão. Gente, isso não acontece no fim das contas, principalmente para quem é desenvolvedor. Se você desenvolveu algo que já era em Dark, ele não vai para Light automaticamente. Então você vai ter que fazer alguma coisa para que ele vá para Light, ou abrir o Developer Tools e deletar o tema Dark para que ele crie novamente, ou então você pode fazer isso aqui. Local Storage, Get Item. Se existir o tema Dark, você seta o tema Light, ou ao contrário, caso você queira. Aqui já está correto. Na verdade, eu fiz isso no projeto antigo e não é o que eu quero fazer. Então, voltando aqui no projeto novo, eu vou em main e aqui dentro, sim, é que eu vou colocar esse código aqui. Como eu quero que ele seja light, eu vou remover o dark e vou colocar o light caso o dark exista. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é sempre remover esses CSS padrão que já vem quando você cria um vídeo. Então aqui, basicamente, o app.css eu não uso nada. Se eu venho no index.css, vou só colocar o que eu uso por padrão, ou seja, a fonte, algumas configurações que eu gosto de deixar aqui como padrão e não simplesmente utilizar o que já vem como padrão lá do vídeo. Eu posso deixar esse app.css mais tarde eu quiser fazer alguma estilização, não é o caso. Então simplesmente remover o Vitlogo e o CSS. Eu vou remover tudo o que eu tenho aqui dentro do meu app, o use state. Também não vou estar utilizando, só que não vou utilizar nada, vou só remover. No projeto antigo, aqui dentro, estava sendo feito algumas configurações de Firebase, de loading, mas nesse caso aqui, só para responder aquela pergunta, isso não vai ser necessário. Então, no caso, aqui eu vou só abrir o componente que vai mostrar o mapa, ou no caso, os dois mapas. Então aqui, na verdade, eu vou utilizar o mesmo componente. Então eu venho, aqui não tem nada mais para ajustar, eu vou salvar todos os itens e aqui dentro eu vou simplesmente retornar o meu componente de mapa, que é o map page. Simplesmente isso, vou salvar e pronto. Agora ele já vai estar mostrando essa parte aqui, teoricamente. Então aqui ele está rodando, eu vou até parar. Vou dar de novo só por garantia. Vou abrir o meu navegador. Vou dar um refresh. E alguma coisa deu errado. Vamos no Developer Tools. E vamos ver o que aconteceu. O Google Maps JavaScript has been blocked directly without loading async. Bom, esse aqui é o nosso primeiro warning. Não tem aqui nenhum erro de fato. Então, não sei porque o mapa não está sendo mostrado, sendo que é apenas um warning. Ele deveria estar, bom, ele não tem nenhum tamanho, tá? Muito bem, vamos depois dar uma olhada no warning para ver o que é, mas o mapa em si ele não tem nenhum tamanho, então por isso ele não está sendo mostrado. Vou fechar tudo aqui só para focar no que realmente importa. E eu sei que alguma coisa está acontecendo nessa classe .map. Ele está importando, vamos ver. Importando ele está corretamente. Então ele tem uma altura correta, mas ele não tem uma largura. Normalmente não era necessário fazer isso. Não sei por que agora isso é necessário, mas enfim, era por isso que ele não estava mostrando. E vamos voltar aqui no Developer Tools, só para a gente ver o porquê desse erro aqui. Google Maps script has been.
loaded directly with load async. Ou seja, ele está reclamando que eu carreguei a biblioteca de uma forma assíncrona, o que teoricamente seria o correto, né? Não sei exatamente o porquê ele está reclamando disso. Vamos ver se a gente tem aqui algum fix rápido para isso. Apesar de ser só um warning, né? Mas se a gente começa a deixar warnings, muitos warnings, em algum momento isso vai dar problema. Aqui alguém perguntou. Na verdade, vamos ver a biblioteca, se tem alguma coisa sobre isso. Aqui a gente pode ver que o exemplo ele já é um pouco diferente. Utiliza até o React Memo para que ele não seja recalculado de novo. E aqui ele tem um is loaded, ou está carregado. Só que eu não estou utilizando esse use.js API Loader. Vamos ver. Eu acredito que não. Então, qual que seria o problema? Vamos procurar só pelo async. Support async strict. Só tem isso aqui. Bom, por hora eu vou ignorar esse erro. Se por acaso alguém souber como resolver isso aqui, deixa aí nos comentários que depois eu reviso o código e faço as alterações necessárias. O segundo erro também é um warning, ou seja, ele não deveria falhar. Aqui o teste. Aqui, load script has been loaded. O load script foi carregado não intencionalmente e não deve passar o libraries como um array, né? E sim como uma classe estática. Bom, eu acredito que se eu simplesmente vir aqui, pegar esse item e jogar para fora do componente, então const libraries, então aqui dentro eu utilizar a variável, porque deu erro, não faz sentido. De novo, vamos para o nosso n, e assim a gente não vai ter esse tipo de erro aqui. Vamos salvar, só para ver se a gente não tem mais esse erro ali. Aqui eu vou tirar os logs, carregar de novo e pronto, era só isso, né? Ele não gosta que a gente coloque aqui diretamente, né, o código, então só peguei esse código, joguei para fora do componente, né? Joguei aqui e então não tenho mais o erro. Esse erro aqui realmente eu não entendi, né? Como eu falei, se alguém souber, depois deixa aí nos comentários. Então, aqui está um mapa e vamos só voltar aqui para o comentário, que era o seguinte. Nossa, tem até outro comentário aí. O comentário sumiu porque eu já tinha dado like. Então, eu vou tirar aqui o não respondido. Então, o problema seria colocar 2 mapas na tela. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Aqui a gente precisa de 2 mapas. Ok. Vamos dizer que eu vou colocar o mapa um ao lado do outro. Então eu vou colocar aqui uma nova página, que seria o maps page.tsx. Bem parecido, mas bem. Aqui eu tenho um atalho já para criar o componente. Então maps page. Então aqui eu só tenho que colocar o mapa um ao lado do outro, certo? Então fazer o seguinte, aqui a gente tem já um maps que ocupa o tamanho total. Talvez a gente tenha que alterar isso aqui também, só para não confundir. Eu vou criar um outro CSS também com o maps, certo? Então aqui eu vou carregar o CSS do maps page.css e aqui a gente vai ter uma div onde a gente vai ter um class name que vai ser maps, e aqui teoricamente o que a gente precisa fazer é colocar 2 mapas. Então map page e de novo
duplicar isso aqui e map page. Pronto. Claro que assim não vai funcionar, porque ele ficaria um abaixo do outro, tá? E como aqui a gente está colocando que ele tem uma altura de tudo que é visível, então vai ficar bem estranho. Mas vamos lá. Eu criei um outro CSS para não ficar muito complexo, então a gente vai utilizar essa classe aqui, que eu vou só apagar tudo, eu fiz uma cópia, né? Ponto .maps. Então eu vou colocar um display flags, que eu acho que tá certo, eu vou tentar dar um tab, deixa eu ver. Flags direction column, não é em coluna, é em linha, porque eu quero um ao lado do outro, então se eu estou muito enganado, que é rows, row. Não quero justificar também, não quero alinhar, eu quero que realmente ele use o tamanho total, não quero as margens, apesar disso aqui redundante, porque isso já existe aqui, margem 0, então eu vou remover. Tá? Vamos ver, eu acho que não tá certo ainda, mas vamos ver como é que ficou. Aqui vou recarregar a página e realmente não temos dois. Ah tá, sim, a gente não tem dois mapas porque justamente esse é o componente que está sendo renderizado e não esse aqui. Então eu vou voltar aqui e vou colocar o maps para ser o componente que deve ser renderizado. Vou até apagar a referência ao componente antigo. Vamos ver. E aqui a gente tem dois mapas. Não estou vendo nenhum problema. Vamos ver aqui no log desenvolvedor qual que era o erro. Loader must not be called again with the same options. A gente está vendo isso aqui? Não, a gente não está vendo esse erro. Então, provavelmente esse erro ele só estava acontecendo por conta que as bibliotecas estavam muito antigas, tá bom? Então, aqui a gente já pode ver que a gente tem aqui dois mapas, né? A gente até poderia colocar uma separação um pouco melhor, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem uma div com dois mapas, então aqui, o que a gente poderia fazer? Bom, de forma bem simples e até tosca, digamos assim, eu vou colocar aqui um class name divisor, e aqui no meu CSS, eu vou utilizar aqui o que a IA me sugeriu, né? Que eu estou utilizando o Codium. Ele é muito bom, tá? Para quem não conhece, ele é gratuito, ele é só baixar e você consegue baixar os modelos que você precisa localmente. Então ele é muito mais rápido que qualquer outra IA, justamente porque todos os modelos rodam na sua máquina, não rodam fora. Vamos ver, acho que CCC, Black. Bom, vamos ver. Ele criou um divisor, mas ele tem uma margem. Bom, vou tirar essa margem daqui. Só vou colocar um width de 4, talvez. E pronto, aqui a gente já tem uma divisão boa entre os dois mapas. Então o erro não era utilizar a mesma chave. A gente pode, como a gente pode ver aqui, a gente pode utilizar a mesma chave e utilizar dois mapas sem problema nenhum, certo? Então aqui está a solução. Eu vou comitar todo esse código, vou deixar no GitHub, vou colocar nos comentários do vídeo. E se esse mini tutorial foi útil para você, não esquece de deixar o like, comenta alguma coisa no vídeo, pode ser qualquer coisa. Obrigado, ou isso foi útil, ou quero saber sobre outros itens. Os comentários aqui no YouTube eles são extremamente importantes para que o YouTube entenda que esse vídeo aqui ele é relevante, então ele vai entregar e ajudar mais pessoas, beleza? Para você que ficou até o final, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima.